Primeiramente, obrigada a todos vocês pelo convite de fazer essa boas-vindas simbólica para todos os nossos participantes. Bom, nós temos aqui pessoas que representam diferentes organizações que estão, de alguma forma, direta ou indiretamente, trabalhando no campo dos negócios sociais e que vieram dessas boas-vindas. Então, a Kelly falou de ecossistema, né, da importância do ecossistema. Então, eu queria te perguntar, Vivi, como que você está vendo o desenvolvimento do ecossistema de negócios sociais no mundo e no Brasil? Como que a Potência está enxergando isso? Tá ligado? Bom dia a todos e todas. É um super prazer, uma alegria enorme estar aqui. Eu já transito nesse campo que tem e teve diversos nomes há mais de 10 anos, e é sempre bom a gente ver tantas novas caras interessadas nesse tema. Eu acho que, primeiro, é interessante, para aqueles que estão menos familiarizados, explicar o que a gente está chamando de ecossistema, né? Ecossistema é uma palavra que a gente importa da biologia e que quer dizer, na verdade, o conjunto dos seres vivos e do meio ambiente que interagem entre si e com o meio ambiente, obviamente. A gente usa essa expressão, essa analogia de ecossistema, para tentar falar do ambiente, do conjunto de atores que compõem o universo desses novos modelos de negócio. E que atores, então, são esses? Bom, a gente está falando de todos os atores importantes para que esses novos modelos se consolidem. Então, empreendedores, gestores, pessoas para trabalhar nesses empreendimentos, investidores dos mais diversos tipos, investidores sem fins de lucro, investidores com fim de lucro. Nós estamos falando de acadêmicos, pesquisadores, pessoas que podem olhar para esse campo, compreendê-lo, estudá-lo, pessoas que oferecem informação para que os negócios possam se desenvolver, institutos de pesquisa. A gente está falando de mídia, de jornalistas, de organismos multilaterais, enfim. Todos esses atores são fundamentais para o desenvolvimento do ecossistema. Quando a gente olha no Brasil e no mundo, a gente pode fazer esse olhar de duas perspectivas. A primeira, que é a que eu faço de quem está há muitos anos, é que nunca este ecossistema esteve tão efervescente. Então, nós temos, tanto no Brasil quanto no mundo, muitos investidores interessados, investidores que vêm da área tradicional de filantropia e investidores que vêm do mercado financeiro. Muitos empreendedores, tanto do campo social quanto do campo privado, interessados em repensar os seus modelos, então, ou a incorporar aspectos de lucratividade, ou a trazer mais sentido e propósito do negócio para a sociedade. Nós temos pesquisadores e acadêmicos interessados publicando artigos, nós temos jornalistas divulgando, vocês podem ver aí os artigos recentes que saíram sobre o primeiro mapeamento de negócios que a gente vai falar amanhã. Enfim, a gente tem um ecossistema hoje de muitas pessoas interessadas e algumas delas já atuando na prática. Essa é uma perspectiva mais histórica quando a gente vê o que vem acontecendo. Organismos multilaterais, acabou de ter a Conferência Latino-Americana do BID, com foco em base da pirâmide. E eu estou mencionando tudo isso porque aí vocês podem ir buscar informação depois sobre isso. O outro lado dessa perspectiva é que, neste ecossistema, ainda falta muita gente. Então, nós ainda carecemos de mais modelos de negócio exemplares para poder, então, ilustrar melhor qual é o impacto de um modelo de negócio em uma sociedade e como ele sim pode combinar rentabilidade e impacto social. Nós já temos alguns exemplos. Eu estava conversando hoje de manhã com a Kelly, com a Graziella, de que para o surgimento de uma nova indústria a gente precisa de tempo. E, às vezes, esse tempo, que é o tempo normal, é um tempo que é muito longo para a nossa ansiedade. Então, o que nós vemos hoje é um ecossistema que, por um lado, tem muitos atores se aproximando e, por outro, ainda precisa atrair e ter concretamente ações e modelos de negócio que façam esse campo se consolidar, crescer e mostrar o seu impacto e o seu valor na transformação da sociedade. Obrigada, Vivi.
Senhor Roberto, a gente esteve fazendo um evento junto no governo para 200 gestores públicos, falando de inovação, de negócios sociais como inovação. Como que o senhor está vendo, e o governo está nessa interação com os negócios sociais? Como o governo está se relacionando com isso? O que o senhor acha que o governo poderia se envolver, fazer? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Maureen disse, o ano passado eu trabalho na Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, numa área de inovação, gestão do conhecimento, inovação. A gente tem procurado estimular o gestor público a usar o seu conhecimento, a criar canais de colaboração com a sociedade, porque só juntos é que a gente vai poder resolver os problemas cada vez mais complexos demandados pela sociedade. A questão dos negócios sociais, a gente fez um evento o ano passado, reunimos mais de 200 gestores públicos. A Maureen foi a nossa palestrante, junto com o Antônio Moraes, da Vox Capital, e nós simulamos lá um Startup Lab e apresentamos 5 cases, ou 5 negócios sociais, e convidamos gestores públicos do governo daquelas áreas para apreciarem aqueles negócios. A gente percebeu que, na realidade, o gestor público desconhece o que é um negócio social. Ele pensa que os empreendedores sociais vão procurar governo para buscar recursos, etc. E a gente começou a demonstrar que ficaram surpresos quando perceberam que os negócios sociais estão acontecendo, estão muito alinhados com os objetivos do governo, porque no negócio social o core business é a desigualdade, é a inclusão social, é resolver desequilíbrios, principalmente das classes menos favorecidas, e está diretamente alinhado com as políticas públicas. Mas o governo ainda não consegue enxergar, não conseguiu perceber uma maneira de, junto com os empreendedores sociais, procurar resolver, ter os empreendedores sociais como aliados nas soluções, na efetividade das políticas públicas. Muitas vezes a gente não consegue alcançar a totalidade daqueles que precisam, e os negócios sociais que nós mostramos naquela vez têm essa potencialidade. Entretanto, o governo do Estado começou a perceber, vários gestores começaram a perceber que é possível, sim, se alinhar com os negócios sociais. O governo de São Paulo, em janeiro desse ano, no Campus Party, que é um evento realizado aqui, com mais de 10 mil garotos reunidos durante uma semana, e nós lançamos lá, o governador esteve presente lançando o que nós chamamos um portal de governo aberto. Esse portal de governo aberto disponibiliza informações, bases de dados que o governo, e aí a gente pode estar ajudando, contribuindo, incentivando, tá certo, o surgimento de novos negócios. Hoje nós temos mais de 40 bases de dados nesse portal. A gente está brigando mesmo, o termo é esse, com os gestores públicos para disponibilizar informações. 95% das bases de dados que o governo tem não são sigilosos, tá certo? Mas, vocês sabem muito bem, a gente tem uma cultura aqui para ficar sentado em cima dos dados, o dado é meu, etc. Mas a gente tem conseguido, tem mostrado, e principalmente os resultados têm aparecido. Essas 40 bases de dados que nós disponibilizamos começaram a surgir aplicativos na internet, tá certo? Mostrando, por exemplo, nós disponibilizamos um web service com toda a contabilidade pública do Estado, e dias depois apareceu lá na internet para onde foi meu dinheiro. Quer dizer, um grupo de garotos do OpenBR trabalharam com essas informações da contabilidade pública e estão mostrando para a sociedade como é que o governo está gastando os recursos públicos em suas políticas públicas. Esses dias apareceu outro www.governoeletrônico.net. Um garoto capturou nossas bases de dados e desenvolveu um portal onde ele simplesmente mostra aonde estão, como ter acesso a serviços públicos dos mais diferentes órgãos. É o que ele dizia, a gente conseguiu entrevistá-lo, ele dizia, poxa, eu entro num portal, cada órgão só se preocupa com seus serviços, cada governo só com seus serviços. A sociedade não quer isso, nós queremos qualquer serviço. Que interessa é um governo único, não interessa se é prefeitura, Estado, governo federal. O metrô, como vocês sabem, em São Paulo, circulam 3,7 milhões de passageiros dias. Ele disponibiliza um monte de informações no seu portal na internet.
No começo desse ano foi disponibilizado, quem usa o metrô viu um cartaz lá, SMS denúncia, que é para você denunciar irregularidades no metrô. 2 semanas depois, uma garota de 21 anos, 22 anos, ligou para o metrô e disse, olha, entra no Android Market, eu desenvolvi um aplicativo para baixar no smartphone que facilita essa denúncia. Agora, em março, o metrô lançou Metrô Direto, que é informações online sobre como estão funcionando as diversas linhas do metrô. Isso foi colocado no ar depois de alguns acidentes que aconteceram no metrô, e esse garoto ligou um dia depois que o metrô disponibilizou esse aplicativo, para dizer, olha, entra na loja da Apple Store, que lá tem um aplicativo que a pessoa pode acessar por smartphone. Vejam, São Paulo hoje, o estado de São Paulo, a população do estado de São Paulo, 56% tem menos de 34 anos. É uma nova geração. Está no DNA de vocês a colaboração. Os usuários hoje não vão mais esperar que o governo atenda às suas necessidades. Eles próprios desenvolvem aplicativos, sistemas, negócios, tá certo? De acordo com seus interesses e as suas necessidades. Portanto, cabe a nós, governo, começar a criar canais de colaboração, criar condições para que a sociedade, para que vocês desenvolvam seus negócios, usem essas informações, gerem novos negócios e construam junto conosco um governo aberto. Porque os problemas hoje da sociedade são tão complexos que nós, governo, não vamos resolver sozinhos. Só juntos que a gente resolve. Por isso é que eu estou muito feliz de estar aqui. A gente aprendeu muito aí com a Artemísia. A gente está discutindo aqui com a Mauri para fazer um novo evento esse ano, porque nós temos que mudar a cabeça dos gestores públicos. Como a Kelly disse, as ideias às vezes chocam. A gente foi criticado por ter feito o Start Lab lá de governo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas começam a pensar, puxa, esse é um aliado que eu posso trazer para dar mais efetividade às nossas políticas públicas. Por isso, muito obrigado por estar aqui, e eu fico muito feliz em ver tantos jovens, tantos empreendedores, tantos colaboradores e tantos cidadãos preocupados em construir um Estado melhor, uma sociedade melhor, para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Obrigado. Obrigada, doutor Roberto. É interessante porque a gente vê que acesso a informações de mercado é um dos grandes gaps para os empreendedores estarem mais seguros para empreender. Então, está aí a dica. Grazi, me fala como que está a relação com a academia. Tem tido mais pesquisas no tema, cursos, formações? Como que você está vendo essa evolução aí na produção acadêmica? Bom dia a todos. Eu acho que eu estou mais feliz que vocês, porque eu estou literalmente cabulando a aula, deveria estar dando aula lá, e hoje eu estou invertendo os papéis, sou aqui uma aluna e vim aprender com todos, né? Eu acho que está no meio de tantas pessoas jovens, né? Eu acho que eu sou uma das mais jurássicas aqui, né? E a gente poder, né? Então a gente veio aqui, assim, alguns, né? A gente consegue mapear, assim, vamos se esconder um pouquinho, mas vim literalmente aprender com vocês, né? E eu acho que é isso que está a academia, né? A gente está eu coordeno um centro de estudos que há 20 anos tem estudado empreendedorismo social. E a gente tem acompanhado a evolução, né, desses modelos, seja de organizações sem fins lucrativos, de modelos híbridos, e eu acho que a academia está realmente correndo atrás, né, e por isso que esta troca ela é fundamental, né, entre empreendedores e academia, não como aquele observador, né, onde olha como se fosse uma vitrine, né, vamos fazer juntos, né, como a própria Vivi comentou, acho que a academia ela tem um papel relevante, né, de poder sistematizar aquilo que vocês, de fato, estão conseguindo obter, e, como a Kelly falou, nem tudo é sucesso, né? Mas vamos aprender também com os nossos erros, e muitas vezes a gente esconde esses fracassos, e a gente deixa de compartilhar com os demais para que os mesmos não repitam os mesmos erros. Então, acho que a academia tem, nos últimos 5 anos, e a gente não poderia deixar de destacar textos e autores, né, fundamentais, como Stuart Hart, que vocês vão estar aqui tendo contato,
que provocou, né, assim, seja de atores que até então estavam um pouco mais ausentes de uma discussão de transformação social, como grandes multinacionais, de esse olhar para uma população de baixa renda, né? E isso fez um despertar onde? Quem é este motor, né? Quem é este ator que deve estar resolvendo essas desigualdades fruto de um modelo capitalismo que a gente tem? Eu acho que a academia vem mapeando, né, e mostrando que as soluções estão em todos, né? Então, acho que tem aqui, né, o próprio papel do Estado, tem o papel das organizações sem fins lucrativos, o papel das multinacionais, da sociedade civil organizada, e eu acho que a academia tem este objetivo de identificar como que todos podem, né, atuar de uma maneira colaborativa. As formações, elas têm iniciado, né? Quer dizer, eu acho que antes a gente tinha muito mundo cindido, né? Onde você tinha uma formação voltada para organizações com fins lucrativos e tinha o mundo dos sem fins lucrativos. Eu acho que essas pontes agora elas já estão construídas e há de se ter formações mais específicas para esse tipo de negócio que visa rentabilidade e que visa também geração de valor social, né? E isso a gente precisa desconstruir e desaprender, o que é bastante complicado, né? Então, por isso que a minha geração tem uma dificuldade enorme, porque é mais difícil desaprender do que aprender. Então, aí a gente aposta em vocês, nos jovens, né, que estão mais zerados, né? Então, a gente tem que fazer reset, tem que dar boot, e nossos computadores, quem sabe a Dell nos ajude aqui, né, a fazer com que essa geração mais antiga consiga, né, rever os seus próprios, rever velhos conceitos, né, e se abrir para novas oportunidades. Então, acho que aí a gente tem coisas bem interessantes, a gente tem que destacar também informações como inovações, como a própria Artemisia, junto com o IPEI, o SACS, dando toda uma colaboração no MBA voltado para esse tipo de negócio socioambiental, ampliando, né, o próprio conceito, né, antes de muito cunhado de negócio social, negócio inclusivo, negócio socioambiental, quer dizer, que raio é isso, né? Então, a gente tem discutido melhor o conceito, e é um conceito em construção, quer dizer, que sempre a gente tem apontado na academia que não existe o certo e o errado, né? Existem aí questões de o que você considera que garanta maior efetividade. Então, eu acho que a gente está num momento bastante interessante, né, provocativo, né, e a academia tem que fazer muita academia e correr, porque senão fica muito atrás, imagina dos jovens, né? Então, a gente tem que acelerar. Essa eu acho que é a mensagem para todos aqui que atuam na academia, de que não dá para ficar nas suas salinhas de aula, né, vendo o mundo passar. O mundo vai passar e você vai ficar lá mofando. Então, vamos atrás dos jovens e vamos para a academia para a gente ter energia suficiente. Tá obrigada, certo, obrigada. Doutora Flávia, o Matos Filho foi um dos primeiros grandes escritórios, né, de advocacia que começaram a olhar para esse tema, né? Anos atrás a gente trabalhou no modelo de um contrato de empresa social. E como você tem alguns clientes, né, começando a trabalhar com esse tema, como que vocês vêm dialogando com esse tema e está vendo também uma evolução de marco legal ou não? Como que o escritório está trabalhando com isso? Bom, em primeiro lugar, é um super prazer estar aqui. Eu conheço a Kelly, a Mauri, todo mundo, a Vivi, há muito tempo, porque a gente começou no escritório a trabalhar com o terceiro setor, era um grande escritório de advocacia, e isso foi uma prática completamente inusitada. E, de repente, eram pouquinhas pessoas, e agora eu estou no auditório lotado, cheio de jovens, cheio de ideias novas. O que isso significa para o mundo do direito, né? Pensando... Como advogada, eu poderia dizer para vocês assim, uma frase tipicamente jurídica, né? O direito é a ciência que regula as relações intersubjetivas. O que nasce primeiro? Nasce primeiro a relação entre pessoas e depois vem o direito. Então, é fantástico ver a evolução nesses últimos 5, 10 anos,
do terceiro setor no Brasil, do surgimento de novas iniciativas, de iniciativas com fins lucrativos, que visam a transformação social, que visam a transformação socioambiental, na verdade. Existe um modelo jurídico para isso? No Brasil, não existe. E agora, isso é um impedimento? Não, não é um impedimento. Tanto não é um impedimento que tem várias pessoas que já conseguiram empreender ideias novas, que conseguiram realizar essas relações intersubjetivas. Então, assim, o Brasil, hoje, a nossa legislação, ela não é tão avançada como a legislação de outros países, como Estados Unidos, Inglaterra e alguns outros países da Europa. Mas os nossos modelos de entidades sem fins de lucro e com fins de lucro possibilitam a esses empreendedores, possibilitam a vocês a ter ideias, a criar ideias e começar a pensar num novo modelo. Porque o novo modelo de legislação, ou um novo modelo jurídico, um novo marco legal, ele só vai existir a partir do momento que esses novos negócios tiverem uma massa crítica suficiente para mobilizar governo, para mobilizar Congresso, para mobilizar o Legislativo, para uma nova iniciativa legal. Enquanto isso não acontecer, o que nós podemos fazer? Né? O que os empreendedores podem fazer com os advogados? Ter ideias para conseguir, dentro do nosso modelo legal, enquadrar todos esses novos empreendimentos que visam transformação social por meio de uma iniciativa lucrativa. Então, hoje, temos associações, que são entidades sem fins de lucro, cujo patrimônio não volta para os seus associados, mas é um excelente modelo para começar a empreender. As associações são entidades que estão aí no terceiro setor, no chamado terceiro setor, mas que vão aonde empresas lucrativas não vão. Né? Elas conseguem dialogar com a sociedade, com os novos empreendedores, onde as empresas tradicionais, onde o modelo tradicional de negócio não consegue ir. Talvez seja um ótimo momento, uma ótima forma para iniciar um negócio novo ou para experimentar, porque te permite errar esse modelo. Num modelo essencialmente lucrativo, o erro ele impacta diretamente na participação de cada um no negócio. No modelo associativo, isso não existe um pouco, ele tem uma possibilidade um pouco mais colaborativa. Mas ele pode caminhar em conjunto com um modelo lucrativo de pequena empresa, de um negócio individual, que tem uma ideia nova. Hoje em dia, no começo desse ano, a gente começou a ver várias coisas interessantes, até no escritório, crowdfunding, crowdsourcing, e várias empresas. E o que é isso? Mas como que a gente regula essas coisas? A gente precisa de um contrato. Gente, eu não sei nem o que é, quanto mais pensar em fazer um contrato. Vamos tentar materializar a ideia para depois pensarmos em como vamos regular todas essas iniciativas. Eu acho que o nosso modelo no Brasil, vocês podem me perguntar, ele é impeditivo? Não, ele não é. E uma coisa que eu converso muito com a Vivi, será que a gente precisa de um novo marco regulatório? São tantos nomes, né? OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é a associação. Organização social, que tem uma participação do governo. É negócio social, é nova economia, é iniciativa verde. São vários rótulos que, às vezes, a gente consegue enquadrar nos modelos legais existentes no Brasil. Talvez o que possa ser pensado num médio e longo prazo, gente, eu acho que é difícil a gente pensar em curto prazo em questão legislativa, mas é talvez um modelo tributário que facilite o investimento nesses novos empreendimentos. É difícil o governo pensar em abrir mão de receita tributária, mas não diria que talvez perder receita tributária, mas um modelo que o governo abra mão num lugar e recupere no outro, mas que viabilize aí o investimento, que torne interessante para as empresas ou para os investidores, sejam famílias, sejam investidores financeiros, para que eles
possam investir nessas novas ideias, para que elas criem corpo, para que elas cresçam cada vez mais. Então, o que eu poderia deixar de mensagem para vocês? O nosso modelo legal existente no Brasil não é impeditivo. É possível colocar todas as ideias dentro dos modelos existentes. Talvez a gente não consiga realizar da melhor forma possível, talvez não, porque os nossos modelos ainda são um pouco engessados. Mas eu acho que, nesse negócio em construção, junto, conseguiremos criar um novo modelo para o futuro. Obrigada, Flávia. Isso aí. Cláudia, a Coca-Cola Brasil é uma das únicas empresas, pelo menos grandes empresas que eu conheço, que tem uma área de negócios sociais, que não é o Instituto Coca-Cola, não é a área de responsabilidade social, é a área de negócios sociais. Me conta um pouco isso, né? Primeiro, como todo mundo, eu me sinto absolutamente honrada de estar aqui em nome da Coca-Cola. Eu não, mas a Coca-Cola de estar aqui é uma empresa que faz 125 anos agora e está aqui discutindo os próximos 125. Então, é uma honra a gente ainda ter, depois de 125 anos, a gente ter história para contar e estar aqui defendendo um ponto de vista. Isso me deixa feliz de saber que a empresa tem construído e tem ficado atenta a esse mundo que vocês estão construindo e a gente faz parte dele. Primeiro, muito obrigada a gente estar aqui. Antes de falar da Coca, vou dividir um pouquinho com vocês uma reflexão sobre o que tem acontecido, como que as empresas entraram e participaram do mundo social historicamente. Uma visão muito pragmática de quem não foi do mundo social, de que está há 18 anos, eu estou há 18 anos do mundo de negócios. Se a gente olha lá para trás, as empresas começaram a participar do mundo social quase por culpa. Quase que eu ganho dinheiro, então eu preciso fazer alguma coisa porque alguém de fora está brigando comigo. Então, para responder para a sociedade, as empresas começaram a fazer o que a gente chama de filantropia. O professor Stuart Hart falou, essa não é tão filantropia, porque você fala sobre ela, então não é tanto. Depois a gente começou, as empresas, a perceber que, não, dá para fazer alguma coisa ligada ao meu negócio. Então, vou aproximando o negócio, vou fazer alguma coisa, mas o máximo de benefício que eu posso ter é contar para os outros de forma estruturada o que eu estou fazendo. A gente começou a chamar isso de responsabilidade social. Olha o nome, responsabilidade social. Eu tenho uma implicância danada, desculpa aqui quem trabalha com isso, porque responsabilidade social implica que o resto não é responsável. Porque eu não acho que é justo. Eu trabalhei em negócio até hoje de uma forma muito responsável. E a gente começou a perceber que essa pessoa que a gente estava tratando na área de responsabilidade social era a mesma que a gente estava tratando no outro andar da empresa, na área de negócios. E aí todas as empresas começaram a perceber que fazia muito mais sentido tratar a pessoa como uma pessoa só, porque é uma pessoa só. E todo mundo começou a perceber que fazer iniciativas isoladas, que não têm a ver com o negócio, ao invés de proteger o benefício social, a gente estava inibindo o benefício social. Que o certo é usar o que a gente sabe fazer muito bem, o tal do nosso core business, a serviço do benefício social. E aí, acho que aí, da forma de Coca-Cola, como a gente entende, é aí que a gente começou a criar o que se chama negócio social. Quando a gente entendeu que o maior benefício que a gente pode entregar para a sociedade é fazer aquilo e usar aquilo que a gente sabe fazer muito bem. Cada empresa tem sua própria experiência, sua própria vocação. Então, acho que é assim que a gente chegou, as empresas vêm chegando nesse mundo, que é negócio social. Agora, falando da Coca-Cola, eu acho que há 2 anos, mais ou menos, a gente resolveu criar essa área chamada negócio social. E não foi por acaso, não foi porque é uma expressão bonita. Na verdade, quando a gente começou trabalhando sobre isso, a gente não tinha a menor ideia do que era negócio social. A gente não conhecia a Artemisia, a gente não conhecia o professor Stuart Hart, a gente não fazia parte desse mundo. Mas foi por curiosidade, por vontade de aprender, por vontade de dar um salto, de fazer a diferença para o mundo, que a gente foi entender o que era. Na verdade, se a gente pensa na história da Coca-Cola, nessa senhora jovem de 125 anos, a marca sempre que está presente na vida das pessoas. Então, se a gente olha lá para trás, na nossa infância, nas nossas férias, no nosso Natal, é uma marca que sempre esteve presente. Se a gente olha, viaja, sai, vai para o interior, vai para a cidade grande, Coca-Cola sempre esteve lá. Então, isso é um pouco o DNA dessa marca. Uma marca que está presente em todas as comunidades, está presente em todas as casas, está presente na nossa memória afetiva. Quando a gente foi estudar o fenômeno baixa renda, 2 anos atrás, quando esse mundo entrou em ebulição, parece que o mundo descobriu que tinha mais gente no mundo, a tal da baixa renda. Quando a gente foi olhar isso, a gente falou, mas a gente já está presente na vida das pessoas. A gente já vende. O que é de diferente que a gente pode fazer? E aí a gente ouviu uma expressão, eu podia ficar aqui 3 dias falando sem parar, mas a gente ouviu uma frase que foi um divisor de águas para a gente, lá em Brasilândia. O pessoal de Brasilândia está aqui.
A gente ouviu assim, a gente ama essa marca, mas a gente tem sede de muito mais coisa. Por uma empresa de bebida, ouvir falar em outras sedes, foi realmente muito inspirador, né? Naquele momento, a gente decidiu que a gente, sim, podia ter a cara de pau de falar, de matar outras sedes humanas que não fosse a sede física. Então, essa foi a hora que a gente resolveu entrar. A gente não sabia como. A gente não sabia como misturar essas sedes físicas com as sedes humanas, mas a gente sabia que tinha que misturar esse mundo social com o mundo de negócios. Foi aí que a gente começou a estudar, foi aí que a gente conheceu o meu ídolo, professor Schutado. E a gente começou a entender que tinha base para isso que a gente queria. Então, já tenho pouco tempo aí, só tenho 1 minuto agora. Então, para concluir, com base nesse pensamento, a gente construiu um projeto, há 2 anos que a gente vem incubando, vem tratando ele com muito carinho, com muita discrição, para agora, depois de 2 anos, a gente poder dizer, esse projeto está maduro o suficiente, está grande o suficiente, a gente agora pode lançar para a sociedade, embora ele exista há 2 anos. Então, como resultado desse tempo, a gente criou um projeto e criou uma área. E o que é legal de dizer dessa área é que nós, no Brasil, somos os únicos, é a única Coca-Cola do mundo que tem negócio social. É a única empresa das grandes que a gente se relaciona que tem a área de negócio social. Então, isso me deixa triste, porque eu não tenho com quem discutir, mas me deixa muito feliz de saber que a gente tem esse papel de líder, de fazer dar certo para a Coca-Cola, mas para provar para o mundo empresarial que é um caminho válido, viável, que vai dar resultado. Então, acho que essa é a responsabilidade que a gente sabe que carrega. Acho que a gente tem muito aprendizado nesse caminho, sobre como inovar, sobre errar, aprender, cair, levantar. Acho que sobre como usar a intuição, já que a gente não tem modelo pronto, vendo vocês aqui, a gente teve que usar a nossa intuição o tempo todo. A gente vai tateando no escuro, depois a gente volta e modela esse caminho que a gente está criando. Então, fico feliz de ver que vocês todos aqui estão modelando o futuro, e a gente faz parte desse futuro. Mas talvez o aprendizado mais importante que eu tenho aí para dividir é que o mundo está conspirando a favor. A gente não teve ninguém dizendo para parar. Nem dentro da empresa, nem fora. Nem no governo, nem de ONG, nem de empresa, nem de comunidade. Ninguém disse para a gente para parar. Porque todos sabemos que o mundo precisa. E quando a gente tem verdade dentro da gente, pessoas, empresas, o mundo ajuda. Então, o mundo tem ajudado a Coca-Cola a fazer. Quando a gente vê esse grupo enorme aqui, maravilhoso, tenho certeza que vai ajudar ainda mais. Então, assim, eu termino com muito otimismo e com muita esperança de que vocês aqui vão criar milhões de modelos para o futuro, que daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, a gente vai estar comemorando aqui um monte de história legal para o futuro. Obrigada. Obrigada.